fisioterapeuta. E eu morava na época em Minas Gerais, morava na cidade do interior, lá em Minas, e na época eu tinha uma clínica de fisioterapia e trabalhava para a prefeitura do município. E teve um concurso público e eu não fui aprovado nesse concurso público. Ah, então foi Graças bom, né? a Deus. E aí eu entrei em um projeto, né? Eu comecei a criar um plano de negócio. E, na realidade, esse plano de negócio ele era um plano que era bem vinculado à área da fisioterapia. E no meio do caminho, eu fui conversar com um amigo meu que tinha, na época, 6 academias, já tinha bastante experiência. E eu marquei uma reunião com ele. Falei assim, olha, você pode me atender para a gente conversar um pouco, né? Daí a importância de você ter bons relacionamentos, de ter network. Esse amigo falou comigo na época, olha, eu estou trazendo algumas academias e eu consigo trazer uma para você. E eu achava que era muito distante na época, né? Mas na realidade, depois eu fui descobrir, esse amigo meu ele só precisava fechar uma venda que precisava daquela compra minha. Mas de uma certa forma ele me Foi deu um um benção. empurrão. E aí montei o projeto da academia e vim para Palmas, né? Vim para Palmas e a minha vinda para Palmas ela se coincidiu com a minha conversão para a fé cristã e com o meu casamento com a Flávia. Minha mãe já morava aqui. Ah, tá. Eu virei para a Flávia e falei assim, olha, Flávia, eu tô indo embora. A Flávia falou assim, não vai, né? E aí, na época, ela falou assim, pois se você for, eu vou com você. E aí a gente resolveu. Dentro de 2 meses eu já estava em Palmas. Conhecia Palmas. Ele não conhecia veio Palmas. já de Malicuia, né? Já... Eu dei uma pesquisada via Google, conversei com algumas pessoas, conhecia o mas mercado, não conhecia nada. Nada. Eu cheguei em Palmas na segunda-feira. Na terça-feira eu fui num culto, na igreja que hoje eu faço parte. E na quarta-feira eu me converti. Eu comecei a minha caminhada na fé cristã. E eu acredito tudo o que aconteceu comigo a palavra de Deus. Porque as minhas máquinas eram para chegar em janeiro. E elas não chegaram. Eu cheguei em dezembro, as minhas máquinas com a ilusão de que de dezembro até janeiro eu conseguiria alugar imóvel, fazer um monte de coisa e tudo. E aí essas máquinas foram chegar em julho. A única coisa que eu fazia era ler a Bíblia. Eu li a Bíblia toda, de capa a capa, de janeiro a julho. Antes eu não tinha facilidade, eu tinha muita dificuldade em fazer negócios, em fazer planos, em fazer projetos, em fazer negócios, em conseguir negociar. Mas após o meu conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia, foi como se eu tivesse feito um download de sabedoria. Uau! Eu fiquei, assim, muito diferente, né? A Bíblia fala, né, que você deve buscar a sabedoria mais do que a ouro e a prata. E eu busquei essa sabedoria na palavra. E eu creio que dali eu consegui tudo, na realidade. Eu olhei durante 6 meses ponto para alugar em Palmas, né? E era muito difícil, porque eu vim de Minas, lá eu filho de uma família tradicional, conhecia todo mundo. Aqui, quando eu cheguei, eu não tinha nenhuma referência. Eu não tinha relacionamento em banco nenhum, eu tinha pouco dinheiro para começar a empresa. Esse dinheiro ele foi todo na montagem da empresa. Eu comecei a empresa sem capital de giro, não tinha. E foi assim que a gente começou, com muita dificuldade, buscando os pontos, e as pessoas não queriam de forma alguma me alugar nenhum tipo de imóvel, porque eles me pediam seguro finança, me pediam 3 meses de aluguel, eu não tinha dinheiro para alugar. Eu tentei de diversas formas alugar um ponto comercial, esse ponto eu não consegui de forma alguma. Tudo que a dona do imóvel me pedia, eu entregava para ela, e mesmo assim, quando eu entregava o que ela pedia, ela me pedia outra coisa. Aí quando eu entregava o que ela pedia, ela me pedia mais. Nossa. E aí minha avó veio da Bahia para cá, a gente entrou em uma corrente de oração, e ela falou, no 3º dia nós vamos sair, vamos achar o seu imóvel. E eu fiz uma prova com Deus, eu falei com Deus assim, olha, o imóvel que for para ser, a pessoa só pode me pedir documento pessoal.
não pode me pedir mais nada. E aí eu fui, achei o imóvel e negociando com o dono, quando a gente fechou a negociação, ele falou comigo assim, olha, passa amanhã no meu escritório, leva seu documento pessoal. Isso no início iniciamos bem pequenos, mas um conselho que eu dou para quem quer começar algum tipo de negócio é não espere estar tudo do jeito que você quer começar, do jeito que você imagina que é um negócio para você começar. Comece com o que você tem na mão, comece do jeito que dá. Então a gente começou dessa forma, a gente iniciou assim, o que a gente tem na mão? A gente tem isso aqui, a gente pode com isso aqui? Então a gente começou. E com o carro andando a gente foi trocando o pneu, sabe? Então, eu lembro que surgiu uma demanda um dia, uma aluna falou assim, mas eu quero tomar banho na academia. Eu falei assim, nossa, o pessoal tem que tomar banho na academia, né? Eu nem tinha pensado nisso, olha o nível, né? E aí eu chamava alguém e falava assim, olha, pega um cano, puxa daqui, joga para cima, põe uma ducha e coloca, e agora tem jeito de tomar banho. Aí a pessoa foi tomar banho, aí falou que a água estava escorrendo para fora do banheiro. O banheiro não era pronto para banho, né? E aí eu falei, nossa, corta uma pedra, põe no chão aqui, ó, e coloca. Aí a gente mandou colocar uma pedrinha no chão, a pedra barrava assim, e jogava dentro do ralo. Então era isso, sabe? A gente trabalhando muito. Eu e a Flávia, a gente trabalhava 16 horas por dia. A gente fazia tudo dentro da academia, né? Tudo que a gente podia fazer, a gente era faxineiro, a gente era recepcionista. Quando eu abri, fui eu que pintei tudo. Só o que eu não consegui fazer, eu paguei para fazer. Mas o que eu consegui, eu acho que a única coisa que eu não fiz foi pintar o segundo andar da fachada, porque eu não sabia fazer isso. E colocar a placa. O resto foi tudo eu que fiz. Já pensou? Eu, a Flávia, né, outras pessoas, amigos próximos ali, minha mãe, a gente... Foi bem difícil, assim, bem desafiador. Eu saí, né, de perto da minha família, né, vim para um lugar que eu não conhecia. E para trabalhar 16 horas por dia, antes eu trabalhava 6, eu tinha acabado de ser contratada num banco. Então, na minha cidade, era assim, o emprego dos sonhos de todo mundo. Era o emprego que eu tinha. E cheguei aqui, né, morando mal, passando dificuldades. Tudo que a gente tinha era para academia, porque a gente era tão meio doido. Quando a gente abriu, a gente não aceitava nem cartão de crédito, era só débito ou dinheiro, porque a gente não tinha, a gente precisava daquele dinheiro ali na hora. Eram raras as exceções que a gente não pode passar no crédito, né? A gente garantia aquele ali. Mas o início foi bem desafiador por causa disso, porque eu saí de perto da minha mãe, né, da minha família, onde eu tinha todo um suporte. E chegando aqui eu não tinha isso mais. Então, nessa época eu também me converti, né, na mesma época que o Flávio, e eu comecei a ler a Bíblia também, e assistia muitas ministrações, lendo a Bíblia. E eu entendi, né, lendo lá a história de Moisés, né, do povo que saiu do Egito, que o deserto é do tamanho da nossa língua. Então, quando a gente reclama, quando a gente murmura, mais a gente vai ficar ali naquela situação. Então, quando a gente começa a agradecer, por mais que esteja difícil, por mais que venham as dificuldades, quando você agradece, move o coração de Deus. E as coisas vão acontecendo, né? A gente passou 2 anos morando mal, sem ar-condicionado, né, em casa, passando esse calorão de Palmas. Nossa. E eu falo que eu comia tanto frango, porque o frango era R$8 o quilo na época. Nossa. Eu tinha dinheiro para comprar uma carne moída, era só frango. Nossa. Então, assim, naquele período, né, eu reclamava porque às vezes eu tinha costume de ter aquele salário. Aí no primeiro mês, a gente abriu academia. Quando a gente abre uma empresa, a gente acha que no próximo mês você já vai, nossa, eu vou comprar isso, eu vou fazer aquilo. Vou ter dinheiro. E não é bem assim. Oh, meu Deus. Demandas da empresa, você tem funcionário, você tem que honrar com aquele salário, tem imprevistos, é um ar-condicionado que estraga da academia, é um filtro, tem essas demandas, né? Então, e lendo a Bíblia, eu lembro que um dia eu li em Provérbios, se eu não me engano é 24:4, não lembro direito, que fala assim: primeiro cuida da sua lavoura, depois edifica a sua casa. Uau. Aquilo ali virou uma chave, porque eu sabia que tudo que entrava eu tinha que
A gente Cuidava tinha que lá investir fora. na academia, né? Colocar o dinheiro ali para ir melhorando, para a gente tendo mais clientes. E foi isso que virou na minha cabeça. O Flávio já tinha essa mentalidade, mas eu não tinha. E isso foi o diferencial. Eu tinha uma convicção tão grande, mas tão grande. Eu sempre tive o hábito de visualizar as coisas antes de acontecerem, né? Uau. Então, eu falava com a Flávia. Pra você ter uma ideia, eu falava com os meus funcionários assim, olha, vocês vão trabalhar na maior academia do estado. E aí eu levei eles dentro da academia quando a gente abriu, e eu falei assim, tá vendo aí? Porque eu já via ela, e assim, eu já via ela muito maior do que ela é hoje. E eles olhavam assim e falavam assim, não, né? A gente no barraco, no fundo da academia, em situações assim, não precárias, mas quase próximo disso. E a Flávia, e eu vim de família tradicional, eu sempre morei em casa boa, sempre tive de tudo, do bom e do melhor, mas eu já vi meu pai falir 2 vezes, então eu já estava acostumado a viver no muito e a viver no pouco. Para mim, tanto faz. Eu já tinha passado dificuldades durante a minha vida inteira, várias vezes. Então, eu morando na situação e tudo, eu virava para Flávia e falava assim, Flávia, você ainda não está vendo? A gente já venceu. A gente já conquistou, né? A gente já está lá. Mas ela ainda tinha uma dificuldade com isso, né? Então, eu já cheguei em casa, eu cheguei uma vez da academia e ela estava lavando roupa num tanque, na mão, no sol quente e chorando, né? Então, assim, eu via isso e nem isso me abalava. Eu ficava triste e tudo, mas eu chamava ela e falava assim, Conversava. eu falava com ela assim, olha, um dia a gente vai entrar dentro de uma loja e vai mobiliar a casa inteira que a gente vai estar morando e vai comprar tudo no débito. Uau. Vai comprar tudo à vista. Eu já consigo sentir o cheiro da mobília. Eu já consigo ver as coisas. E aí ela ficou um tempo, ela foi pegando isso também. E aí, mas assim, eu nunca tive dúvida. Nem acessar o futuro. Acessar o Kairos de Deus, que é o tempo de Deus, né? E trazer esse futuro do Kairos, trazer para o Cronos, trazer para o hoje, né? E a gratidão, como a Flávia falou, a gratidão ela acelera o coração do Pai, né? Eu sempre, nos momentos mais difíceis, eu agradeci a Deus. Eu falo assim, Deus, obrigado. Eu já tenho a minha empresa, ela já está funcionando e eu tenho certeza que já aconteceu. Eu lembro de um dia, a gente chegou, né? A gente morava ainda no fundo da academia. A gente chegou 10 horas da noite, fechou a academia e chegou para tomar banho. Chegou lá, o chuveiro não estava funcionando. Nossa. Tinha água na casa, no lugar todo, assim. Menos no chuveiro. Banheiro. Não saía água no chuveiro. Aí eu lembro que a gente pegou a mangueira e foi Era tudo fechado, né? A gente foi pro lado de fora, assim. E eu, Flávio e meu cachorro tomando banho de mangueira 10 horas da noite e agradecendo. E louvando a Deus. Eu saio da cama todos os dias para que eu possa mudar a vida de alguém verdadeiramente. Com uma palavra, com um gesto de carinho, de amizade. Como a gente trabalha com a atividade física, eu treino a minha equipe para isso. A gente tem que amar as pessoas, mas muito assim, sabe? Mais do que qualquer... somente acima de... Deus acima de todas as coisas e a pessoa como você mesmo, né? Então, a gente realmente cuida de pessoas. Esse é o nosso porquê. É oferecer um serviço de qualidade, é fazer você se sentir dentro da academia no melhor lugar possível que você possa estar. Porque muitas pessoas não gostam, né? Muitas pessoas têm vergonha, muitas pessoas não se sentem bem nesse ambiente de atividade física, mas na Inspire é diferente, porque o nosso porquê é esse. Você vai se sentir bem fazendo atividade física. Uma empresa de sucesso, muito trabalho. Trabalho. Se você tem que transpirar no seu negócio, você tem que entender mais do seu negócio do que todas as pessoas que colaboram com você. Você tem que ser expert no que você faz, né? A fé. Você tem que acreditar mais do que todo mundo, né? Que aquele negócio vai dar certo. Você precisa ter um bom produto.
é muito difícil você vender algo que não é bom. Você tem que fazer um esforço muito grande para vender algo que não é tão bom. Então, você ter um excelente produto vai te ajudar muito a ter excelentes resultados. Então, a ter esse cuidado com o produto, né? Como eu posso melhorar esse produto? Como que eu posso fazer com que o meu cliente se sinta da melhor maneira possível dentro da minha empresa? Porque existem no mesmo segmento diversas empresas com diversas formas diferentes. Às vezes alguns muito parecidos, como a academia, por exemplo. Mas o que eu faço na minha academia que é diferente de todas as academias. Seu diferencial. Porque ninguém vai conseguir ser você. Eu ia perguntar Você é uma isso. pessoa única. Então, por mais que as pessoas copiem o que você faz, elas nunca vão ser você. É verdade. Então, se você for, né, aquela pessoa que trabalha mais do que todo mundo, né, que entende do seu produto mais do que todo mundo, que cuida dos seus colaboradores, né, quer ter uma equipe engajada, que veste a camisa, né, cuide deles, né, ame eles, cuide deles assim, de uma maneira tremenda. E você vai ter pessoas entendendo e seguindo o exemplo, né? Vendo que aquilo que você fala, aquilo que você faz é verdade, né? Então as suas atitudes no dia a dia corroboram com o que você fala todo dia. Então as pessoas, ao olharem para a sua liderança e verem isso em você, elas vão falar, cara, isso é verdade, eu vou comprar essa briga junto com ele. Pessoas, né, se você tiver funcionários que trabalhem somente pela remuneração, se alguém oferecer para eles uma remuneração melhor, eles vão embora. Mas se eles acreditarem no que você acredita, eles não vão te largar nunca. E eles vão defender a sua empresa com unha e carne, assim, né? Essa liderança tem que ser esse tipo de liderança verdadeira, né? De pegar as pessoas, cuidar delas, né? Olha, tô vendo que você não tá bem hoje, né? O que está acontecendo? Chama o funcionário, né? Fala, o que está acontecendo com você? Porque todos nós temos dias ruins, né? A única coisa que eu não permito dentro da minha equipe é falta de caráter. Né? Distúrbio de caráter é demissão. Então, se tem uma pessoa que não, né, tá faltando com caráter dentro da empresa ou tem alguma atitude, né, é demissão. Mas a gente cuida dos nossos colaboradores. Né? E aí a gente tem esse engajamento forte. E a gente acredita também, né, nas pessoas. Como lá a gente tem trabalho com profissional de educação física. Né? Muitos começaram com a gente e saíram para serem donos do próprio negócio, né? Quer serem personagens, né? Eles são profissionais liberais, então eles ficam na nossa empresa, né? Captam clientes ali e eles vão longe. Então a gente tem esse propósito também de alavancar as pessoas, né? Fazer com que elas prosperem. No início a gente ficava 24 horas juntos, né? Que era o dia todo, né? Em casa. É um desafio, né? Porque a mulher ela está sob uma missão, né? Então ela tem que ser submissa ao esposo. E às vezes a gente não pode deixar misturar. Lá na academia, né, no nosso trabalho, às vezes no início a gente eu misturava muito, né? Levava problema de casa para o trabalho, do trabalho para casa, ficava meio emburrada. Mas graças a Deus, Deus vem dando sabedoria e a gente tem que entender o nosso papel. Não é uma competição, né? Eu sou ajudadora dele, eu não estou aqui para competir com ele. Eu não tenho que ser melhor do que ele, mas eu estou aqui para a gente seguir juntos o mesmo caminho, para somar. A gente sempre trabalha com concordância. Então, o que eu não concordo, aí a gente analisa, vê se é a melhor opção, se não é. A maioria das vezes eu concordo, né? Porque eu aprendo muito com o Flávio, mas a gente sempre trabalhou em concordância. Então, se é algo que eu não concordo, ele não faz. Se é uma ideia que eu tenho, ele não concorda, então a gente não faz também. Mas eu não faço nada sem perguntar para ela se ela concorda ou não. Cada cantinho da empresa, todos os dias, se você perguntar para qualquer colaborador meu, ele vai te falar, olha, quando o Flávio chega na empresa, ele começa a andar. E eu vou andando e olhando no chão, eu vou olhando no teto, eu vou procurando problema. Sabe? Assim, procurando o que não está bom, o que pode melhorar.
na estrutura, no atendimento, em detalhes. Eu vou procurando. E eu sempre eu faço isso todos os dias com a intenção sempre de melhorar, para que o meu cliente se sinta melhor naquele ambiente ali. Uau.